Viu? A gente falou sobre workflow, eu vou repassar porque a gente vai continuar a aula passada, né? A gente estava falando de workflow, breast cancer, pegamos dados do deal, falamos sobre método, isso aqui eu vou passar rápido, a importância do método, reprodutibilidade, o que é workflow, né? E na prática, toda essa parte de workflow que é importante para a reprodutibilidade, a gente vai pegar dados dessa pasta e começou a usar o Orange. Então o Orange foi apresentado para vocês como a solução fantástica para ser usada em sala de aula, com todas as ressalvas, tá? Mas que ele é interessante como ferramenta pedagógica. Mostrei um pouquinho sobre o workflow e falei que existe uma playlist para quem quiser ou escutar aulas de Orange enquanto está na academia, por exemplo, é bom. Né? Ao invés de botar uma música, uma trilha sonora, Spotify. E tem o guia do Orange, certo? Tá, então vimos como é que funciona o workflow. Tem alguém que tem dúvida nessa parte que a gente passou? Eu estou repassando, mas se alguém tiver dúvida, tá? Então vamos lembrar o que a gente fez na aula passada, tá? Esse workflow é antigo, eu não corrigi ainda, mas eu vou abrir o Orange aqui, né? Eu estou imaginando que todo mundo já abriu o seu aí, né? E a gente vai pegar o que a gente fez na aula passada. Deixa eu ver onde a gente parou na aula passada, acho que foi esse aqui. Foi esse aqui que a gente parou na aula passada, eu acho. Não é? Foi. Então, na aula passada, a gente foi vendo partes do workflow e a nossa meta qual era? Era pegar a expressão gênica de câncer de mama, não é isso? E, através do Orange, produzir uma expressão diferencial, comparando luminal A contra normal, certo? E colocar isso no final para uma análise no Cytoscape. Só que para isso, a gente vai produzir dois roteiros que são dois arquivos. Um são os nós e o outro são as arestas. No roteiro dos nós, a gente produziu um primeiro roteiro na aula passada, só repassando os slides. O primeiro roteiro ele tinha, a gente viu aonde a gente baixava os dados no deal, né? Falou sobre o formato soft e o fantástico componente que faz a leitura do soft, como ele faz isso. Então eu consigo selecionar as amostras que eu quero, eu consigo fazer um monte de coisa, um monte de malabarismo, e ele manda para frente os dados como uma tabela. Tá, aí depois a gente viu que tem genes que são duplicados, então a gente fez uma remoção de duplicatas, certo? Essa figura não corresponde. É que tem figura que eu pego do guia do Orange que está com outro exemplo, mas lá no Orange a gente removeu duplicatas do Entry ID, não é isso? A gente olha aqui, ó, Entry ID, tá? Que é a identificação única do gene. Aí, depois disso, aqui eu estou mostrando, ó, Entry ID. Depois, a gente calculou a diferencial expression, né? Eu expliquei que eu sempre quero lembrar isso, porque você fala em sala de aula, você repete, o cidadão vai fazer o projeto em casa, aí fala, André, o meu está calculando ao contrário. Eu falei, você olhou quem foi que você selecionou? Né? Então é sempre o que não está selecionado para o que está selecionado. Firmeza? Então a gente fez isso tanto para o log-FC quanto para o fold change,
desculpa, tanto para o fold change log FC, né, quanto para o p-valor. E a gente fez assim porque o componente, infelizmente, só calcula um negócio por vez. Tá? E aí a gente começou a falar das três irmãs. E dessas três coisas, as três operações que a gente vai usar muito o tempo todo, que é join, projeção e seleção, a gente começou com o join, não é? Então, o que a gente usou o join? O join, ele é uma operação que conecta duas tabelas usando alguma chave comum. Na verdade, nessa aula a gente só estudou uma forma de fazer join. Hoje a gente vai precisar de outra forma de fazer join também, tá? A diversão não tem fim. Então, a gente usou o join por quê? Porque cada um dos caminhos produziu a mesma tabela, só que com uma coluna diferente da outra, certo? Então, a gente fez um join, a gente usou a estratégia número 2. A estratégia número 2 foi find matches. Note, eu não falei isso na aula passada, mas preciso ressaltar hoje. Essa estratégia número 2, ela funciona, eu devia ter anotado aí, tá? Anotem aí em algum lugar, depois. Essa estratégia número 2, ela funciona quando os dois lados têm as mesmas chaves e você quer casar, certo? Se a gente vai ver um cenário hoje que é diferente desse, e aí você tem que saber escolher a opção diferente, tá? Senão dá confusão, tá? Esse foi o join mais fácil, foi só alegria, tá? O Volcano Plot, eu pulei. Se der tempo hoje, eu volto para falar dele. Mas basicamente ele vai fazer a mesma coisa que aquele fez separado, só que ele vai fazer os dois ao mesmo tempo. A conta é exatamente a mesma, eu conferi, o resultado vai sair exatamente o mesmo. Ah, André, se ele faz de uma vez, por que você não usou o Volcano Plot? Na verdade, a aula tinha toda sido preparada com o Volcano Plot. Para usar o Volcano Plot, porque eu achei que ia ser mais fácil. Só que eu descobri que esse componente ele é altamente instável. Toda vez que eu abria o projeto, ele dava um erro, tinha que apagar um negócio, botar de novo. Eu falei, acho melhor. Agora, eu estou falando, eu estou chamando a atenção do Volcano Plot, porque eu me lembro que no ano passado, eu não lembro por que cargas d'água, teve equipe que achou mais fácil usar o Volcano Plot e usou. Tá? O resultado vai dar o mesmo, só que ele vai fazer as duas coisas simultaneamente. Tá? Não lembro se é porque eram muitos dados, e aí o Volcano Plot é a mesma coisa, tá? Depois a gente vai olhar isso. Daí, a gente foi para o próximo passo do workflow. O próximo passo foi que a gente não quer mandar para a saída todas as colunas, tá certo? Então, a gente escolheu algumas para mandar para a saída, para ser lida no Cytoscape. Tudo bem? E aí fez a gravação, tá? Chegamos aí, eu passei uma tarefa para casa. A tarefa para casa qual era? Exatamente. Todo mundo entendeu o que ele falou? Eu pedi para vocês fazerem o seguinte: exportar para o string. Quando você exporta para o string, só vai o ID, mais nada. O entry ID, só. Como é que eu faço isso? Me digam aí. Se vocês fizerem em casa, vocês sabem fazer. Como é que eu faço isso? Aqui. Então eu vou botar um selecionador de coluna. Eu estou indo rápido agora porque eu acho que vocês fizeram em casa, tá certo? E aqui eu só deixo, ó, ele já até fez para mim. Esse negócio eu acho que tem alguma machine learning agora, que ele fica... Não, é porque ele lembra o que eu fiz na última vez. Ele tem um microfone, aí o Orange fica ouvindo e já... Até o ano que vem eu acho que vai estar assim, tá, gente? Mas ainda não chegamos no ano que vem. Não, é porque ele lembra da última vez que eu estava fazendo em casa, eu tive que fazer umas mudanças, ele lembra. Então, o que eu vou selecionar? Só o Entry ID. E por que isso? Porque se você tentar botar mais alguma coluna, o string ele vai reclamar, tá certo? Então, aí a gente faz isso e disquete, certo?
Eu não estou botando metadado, porque senão eu vou perder bastante tempo. Mas depois eu vou mostrar, eu tenho gravado aí no diretório, vocês podem olhar, todo esse workflow bonitinho, com toda a documentação linda e maravilhosa, que é como vocês devem fazer em casa, tá certo? Bom, aqui eu vou salvar, então eu vou pedir para salvar, certo? Lembrando, muito importante, que isso também confunde o string. Nada selecionado aqui, tá certo? E aí a gente vai dar um save as. E no meu caso, agora vocês vão ver um projeto, ele mudou um pouquinho lá a pasta, tá? Lá agora eu separei luminal A e luminal B, porque eu vou explicar para vocês por quê. Mas aí eu salvei como select genes string, certo? Se vocês fizeram tudo certo, vai sair um arquivo assim, ó. Só uma coluna. Entre ID, só uma coluna, certo? Vocês devem ter feito isso. E aí o que vocês fazem? Vocês entram no string, certo? Estou fazendo rápido aqui agora, porque vocês devem ter feito em casa. Vocês já deveriam ter esse arquivo aí na mão. Tá? Aí vocês entraram aqui no string, aí vocês escolheram multiple proteins, certo? Tem que escolher. Homo sapiens. Aqui agora não precisa copiar e colar. Você pode dar um browse e pegar o arquivo que você criou, tá? Então você pode pegar select genes string que eu criei e entrar aqui, tá? E aí quando você der um search, infelizmente o string ele está considerando que não deveria ter cabeçalho, mas não tem como fazer isso no Orange que eu saiba. Eu não sei como fazer sem cabeçalho. Mas o que vai acontecer só é que ele vai falar assim, esse gene entry ID eu não conheço. Tudo bem, certo? Não vai afetar em nada o resultado. O de vocês deveria aparecer 663 genes, se vocês seguiram o que eu fiz, certo? Aí ele vai dar um please wait, vai avisar você que o grafo é muito grande. E aí vai fazer um mega grafo, né? Aí eu estou imaginando que todos vocês fizeram o caminho de seleção. Qual é o caminho de seleção? Me digam aí. Hã? E aí? Isso. Então vocês vieram em Settings, Physical Subnetwork, Updates. Eu estou indo rápido porque eu estou repassando, vocês já fizeram isso aqui em sala, tá certo? Deixaram só Experiments e Databases, Update de novo, tá? Aí ele atualiza só com isso. Aí vocês vêm para Exports e mandaram exportar a Short Tabular Text Output, certo? Tudo bem? E aí eu exporto geralmente com o nome padrão dele, que é esse String Interaction Short. Firmeza? Todo mundo nesse ponto comigo? Todo mundo chegou aí? Legal. Tá. Então, agora nós vamos voltar ao Orange. Certo? Então, o que aconteceu agora? A gente veio, fez tudo isso e salvou, certo? Só que antes de seguir pelo caminho das arestas, eu vou dar aliás, deixa eu pensar aqui. Não. Primeiro, eu quero dar uma aprimorada no caminho que a gente usa para os nós. Depois eu venho para as arestas. Então isso aqui preparou os dados para as arestas. Só que eu vou dar uma aprimorada no caminho dos nós, tá certo? O que a gente vai fazer? Primeiro, tem uma informação que eu acho que é interessante, que tem um site que eu tinha mostrado para vocês em alguma aula aí atrás, que é um que ele lista oncogenes.
É esse aqui, ó. Estão vendo? É aquele que eu tinha te mostrado, Murilo, esse site aqui. Esse careta, ele lista alguns genes, certo? E, nesse caso, se vocês olharem, o link que eu mandei já está selecionando breast cancer. Então, ele já está olhando breast cancer. Eu puxei isso de um artigo científico, tá? Ele, basicamente, ele tem várias colunas relatando em fontes de dados diferentes onde aquele gene foi reportado como sendo um oncogene relacionado a breast cancer. Tá certo? Oi? Espera aí. Deixa eu ver. Eu vou olhar o problema. Se for um problema fácil, eu resolvo, senão... Então, a ideia básica vai ser que vocês vão dar um download nesse cara aqui. Tem no slide, deixa eu ver, no slide, eu não sei qual foi o slide que eu botei, mas tem esse link. Deixa eu ver. Eu devia ter colocado, tá aqui, ó. É esse slide aqui, ó. Tem um link aqui, ó. Tá vendo? É porque eu botei lá embaixo, gente. Ficou meio fora de ordem. Peço desculpas. Mas ficou meio fora de ordem, porque tem umas coisas até de... Mas tá aqui. Todo mundo achou isso aí? Aí agora você vai vir aqui e vai ter esporte, tá vendo? Aí você pode dar um download data, tá? Aí ele pergunta se você quer JSON ou TSV. Aí você vai dizer que quer TSV. Biólogo gosta de Tab Separated Value, tá certo? Deve ter alguma relação, deve ter alguma explicação biológica para isso. Aí ele vai dizer que isso vai levar several minutes. Você devia ter mandado você fazer isso antes da... Mas tudo bem. Aí ele vai baixar esse arquivo. Vocês vão salvar esse arquivo em algum diretório. Quer dizer, preferencialmente no diretório onde está o workflow, para vocês fazerem relativo. Tá certo? Eu criei uma pasta oncogene embaixo, mas isso não é obrigatório. Vocês podem salvar em qualquer outra pasta. Tá? Vocês entram aqui no Git. Então eu salvei aqui na... Eu estou mostrando a estrutura aqui depois, se vocês quiserem, está tudo aqui. Vocês podem puxar daqui também, tá? Esse how imported, nominal A, não é aqui. Peraí, workflow... oncogenes, está aqui, ó. Oncogenes eu gravei aqui, tá certo? Então vocês gravam aí na máquina de vocês, tá? Todo mundo conseguiu baixar o arquivo? Já está baixando ou está demorando? Está baixando já? Então, agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, olha só. O que eu vou fazer é pegar esses oncogenes, juntar com a informação dos outros nós e gravar tudo num arquivo só, certo? Aí alguém pode dizer assim, mas não dá para fazer isso no Cytoscape? Dá. Eu acho que aqui na aula, não sei se deu tempo, a gente fez no Cytoscape, mas se não fez, dá. Por que não fazer no Cytoscape fazendo Orange? Hã? É mais fácil visualizar? O quê? Visualizar o quê? A integração. Mas para que eu quero visualizar a integração dos dados? Reprodutibilidade é uma coisa, né? Porque assim, se você fizer no Cytoscape, como é que o cara vai saber que você tinha que entrar lá no Cytoscape, tinha que importar esse arquivo, não é? Então, o ideal é você fazer tudo que for possível no workflow, tá certo? Então, a gente vai fazer no workflow. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai pegar essa trilha. Tá vendo essa trilha que é a trilha onde a gente cria os dados para gravar isso aqui, ó. Nodes Cytoscape. Isso aqui é para o Cytoscape, certo?
E esse aqui é nodes para o string. Estão vendo? Então, a gente vai juntar nesse nodes para o Cytoscape. Primeiro, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Vamos lá, eu vou explicar o que eu quero fazer. Eu quero juntar aqueles dados dos oncogenes com os dados que eu já tenho de expressão gênica. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Ler o arquivo. Primeira coisa, ler o arquivo. Então eu vou pegar um CSV, certo? Eu vou colocar aqui, ó. Aí, esse CSV, eu vou fazer ele apontar lá para o workflow, relative to workflow. No meu caso, eu salvei nessa pastinha oncogenes, eu vou abrir ele aqui, certo? O meu, ele lembra da última vez, ele já fez a coisa bem espertinho aqui. Mas vocês podem configurar o de vocês. Como foi a configuração que eu fiz? Desse arquivo, tem a primeira coluna é o símbolo do gene, certo? A segunda coluna é um global score, que ele calcula, que é uma conta que ele faz com as evidências que ele encontra em todas as outras fontes, certo? Em todas as outras fontes. E cada coluna aqui é uma fonte diferente se ele achou o dado e a evidência, certo? Só que aqui a gente não vai fazer essa conta. Ele já fez para a gente vai confiar na conta que ele fez. Então, para a gente só interessa o Global Score. As outras colunas eu estou ignorando. Note, eu estou ensinando vocês a ignorar o que não interessa, porque quando você lida com grandes volumes de dados, isso é fundamental. Não trazer para a memória o que você não vai usar, certo? Então eu ignorei tudo isso e deixei só a sigla e o Global Score, beleza? Pronto. Eu vou botar seu nome assim, oncogenes. Tá. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou juntar esses dados com os dados que vieram daqui. Olha, eu vou fazer isso antes da filtragem. Por quê? Porque eu vou deixar para filtrar tudo junto no final, tá? Eu acho melhor. Então eu vou pegar o resultado da última junção e vou juntar com esses dados aqui. Como é que eu vou fazer isso? Alguém imagina como é que eu junto os dois? Outro join. Eu vou fazer um outro join. Todo mundo entendeu por que eu vou fazer um outro join? Ah, André, eu posso fazer um join depois de outro join? Não só pode, como se você quiser, nesse feriado de Páscoa, você testa 5 joins encadeados. É sensacional, certo? Sensacional, tá? Então o que a gente vai fazer a gente vai puxar um outro join. Lembrando que eu chamo de join, mas para o Orange ele se chama merge data, tá? E eu vou pegar a saída desse join. Agora, presta atenção no que eu vou fazer aqui, porque isso aqui é uma outra dica de ouro, tá certo? O join, ele tem uma coisa que eu não falei na aula passada, porque eu da aula passada tanto fazia a ordem. Mas nessa aula é importante a ordem. O join, ele tem uma ordem de conexão. O primeiro cara que você conectar, olha só, vou fazer isso agora. Eu vou pegar esse cara de baixo e vou conectar ele primeiro. Você está vendo que ele está chamando de data. Tá vendo? O segundo cara que eu conectar, ele vai chamar de extra data. Tá? Ah, não, peraí. A gente vai ter que fazer uma coisa antes. Por alguma razão sinistra, certo? Sempre tem uma razão sinistra. Mas isso eu descobri experimentalmente que ele fica dando essa mensagem de erro. Por alguma razão sinistra, os dados lá dos oncogenes, eles repetem várias vezes o mesmo gene. Certo? E aí você diz, não, mas ele repete porque, sei lá por quê, né? Porque não sei por quê, mas
Quando eu fui olhar, ele repete o gene com os mesmos colunas, os mesmos valores. Então ele simplesmente repete por alguma. Então tanto faz o que você escolher, vai ser o mesmo. Então a gente vai ter que fazer. É por isso que a gente usa dados originais, gente. Nada tratado aqui. Vai ter que apagar esse cara. Como é que a gente resolve os genes duplicados? A gente vai usar o unique, né? Lembra do unique? Então a gente vai tacar esse cara no unique. E aqui a gente vai escolher quem? O symbol, certo? Tudo bem? Agora eu vou conectar o unique aqui, tá certo? Ele parou de reclamar, tá vendo como ele é? Talvez no de vocês reclamem, daqui a pouco vocês vão ver por quê. Mas olha só, vocês estão vendo uma coisa que é muito importante agora. O de baixo está escrito data, o de cima está escrito extra data. Ah, mas isso faz diferença? Agora faz. No anterior não fazia, mas nesse faz. Por quê? Porque agora a gente vai selecionar o append e não o find match. É o append. Ah, André, mas qual a diferença do append para o find match? O append, para fazer o append, eu tenho que escolher um que é o mestre e o outro que é o que eu vou anexar, certo? O que eu vou anexar não precisa ter todos os registros do mestre. Ele vai fazer assim, ele vai percorrer no mestre, vai pegar o primeiro gene e vai olhar. Tem no anexo? Tem, eu puxo. Não tem, beleza, eu vou para o próximo. Pego outro registro. Tem no anexo? Tem, eu puxo. Próximo. Tem no anexo? Não tem, beleza, eu pulo esse. Então, no append, ele aceita que o arquivo que você está informando como sendo anexo, se o registro existir nele, você anexa a informação. Se não existir, tudo bem. Isso ele não vai aceitar no find matching, porque o find matching ele quer que todo mundo dê match, certo? Então aqui, nesse caso, a gente vai dar um append. Só que no append, você tem que colocar na ordem certa. Porque se você colocar o contrário, ele vai fazer um processo completamente invertido e pode dar problema. Você precisa saber a ordem que você está fazendo, certo? Todo mundo entendeu? O meu principal qual é? O meu principal é o arquivo que tem as expressões gênicas. Se tiver informação de oncogênio, eu puxo. Se não tiver, não tem problema. Tudo bem? Quer dizer que provavelmente aquele cara ou não é um oncogênio, ou não foi reportado, ou deu um problema de match. Certo? Bom, agora sim. Se vocês olharem, vamos dar uma olhadinha, né? Vocês sempre gostam de dar uma espiada o que acontece. Vocês gostaram dessa data table, né? Esse data table é o mais divertido de todos. O que ele vai fazer? Ele taca lá no final, só para dificultar a nossa vida, certo? Ó, esse Global Score, ele vem lá do oncogene, tá vendo? Aí vocês vão ver o seguinte, se ele for oncogene, vai aparecer aqui um valor de relevância. Se ele não é oncogene reportado, vai aparecer uma interrogação, tá vendo? Dizendo que ele, tudo bem. Quer dizer, não é tudo que é reportado, porque tem coisa que não é oncogene. Tudo bem? Tá? Legal. O que a gente vai fazer agora? Olha só o que eu vou fazer. Ao invés de pegar os dados daqui para filtrar, eu vou pegar desse cara aqui, que junta os dois agora. Olha só o que eu vou fazer, ó. Aí ele já troca. Ah, André, mas por que eu poderia apagar o anterior? E pode também, só que quando você faz assim, se ele tiver as mesmas colunas, ele aproveita a configuração. Então é melhor fazer assim, tá? Eu estou dando todas as dicas de anos de Orange, certo? Eu vou escrever um romance, eu e o Orange. Bom, agora vamos ver se tem tudo que a gente quer. Então tem Entry ID, Gene Symbol, Log, T-Test e Global Score. Tem tudo aqui. Agora eu vou dar mais um passo que eu não tinha dado na aula passada. Eu não dormi à noite naquele dia e eu disse, não, eu tenho que mostrar isso para os meus alunos. É o seguinte, esses nomes de coluna estão uma zona. E quando isso chega lá no Cytoscape, vai ser uma confusão. Porque Global Score de quê? É do oncogene, certo? Mas se você deixar assim, vai chegar lá uma panaceia. Então o que a gente vai fazer agora, que é o que todos vocês deviam fazer no projeto, é arrumar os nomes antes de mandar para o Cytoscape. Então vamos arrumar os nomes. Como é que a gente arruma os nomes?
é esse Tzinho com o lapisinho. Aqui, ó. A gente vai pegar a saída do select columns e vai colocar nele. Tá vendo? Aí agora, como é que esse cara funciona? Esse cara, ele permite que você mude duas coisas. Que você mude o nome da coluna. E se você quiser, você pode mudar o domínio. Ah, tem uma coluna que ele pensava que era string, mas eu quero dizer para ele que é numérica. Aí você pode mudar, tá certo? Então, aqui, a gente vai dar nomes. Por exemplo, parêntese no nome da coluna, eu não recomendo, tá certo? É uma boa fonte de problemas. Aqui, eu resolvi chamar de logfc. O Murilo pode dar algum nome mais usual. Não sei se isso está ok. Eu acho que tá bom, né? Esse aqui, eu vou deixar só p-value. Não precisa do t-teste, p-value. Ficou um negócio grande e desnecessário. Vocês estão vendo como eu estou fazendo? Eu vou botando, aí ele vai dizendo assim, ó, eu vou renomear então esse para esse para esse. Oi? Aonde está isso aí? É uma canetinha aqui, ó, que você vai pegar aqui do lado, ó. Não é de emagrecimento essa, tá? Mas é uma canetinha boa. Essa aqui, ó. É esse aqui, ó. Aí você vai ligar a saída do select columns para o edit domain. Você entendeu? Aí na hora que você ligar, ele vai reconhecer as colunas. Na hora que você reconheceu as colunas, abriu aqui, você vai renomeando. Achou aí o caminho? Hã? Não tem a coluna Global Score? Você lembra dela? Ela era uma boa coluna. Mas ele está aqui no Select Column, será que ela não vai? Ele não está à esquerda ali, não? Peraí, já chego. Você vai ter que olhar esse caminho todo aqui, porque ela vem desse caminho novo que eu acabei de fazer aqui, ó. Você tem que olhar esse caminho inteiro aqui, ó, que ela vem daqui do Oncogenes. Então tem alguma coisa errada nesse caminho. Deixa eu pausar aqui. Bom, esse edit domain, vamos lá. Eu renomeei então teste t p-value. Global score vai virar. Eu coloquei aqui Oncogene Rank. Não sei o que o Murilo acha de usar a palavra rank aí, não sei. Eu não sei como, ou score poderia ser também aqui. Não sei o que você acha aí de nome. Oncogene Score. Não, né? Melhor score, né? Ele cria um score para dizer a força de evidência que aquilo é um oncogene. Melhor score, né? Então, Oncogene Score. E aí tem entre ID, eu deixei entre ID mesmo, porque esse é um nome bom, é um nome usual. E Gene Symbol também. Então eu não vou mudar esses dois, eu vou deixar os outros três modificados. Tudo bem? Então vocês estão vendo a importância que eu estou dando para um processo que geralmente na correria, principalmente quem é da pós-graduação, na correria a gente vai deixando para lá. Né? E aí eu tinha um amigo que dizia assim, quando eu escrevo, sou eu e Deus. Depois que eu escrevo, só Deus. Então tem gente que é mais ou menos isso. Quando termina a pesquisa, que ele olha para trás, ele não quer nem ver mais aquilo que ele fez, tá? Então, esse processo de ir documentando é importante, tá? Beleza? Aí dá um apply aqui para ele aplicar, certo? E agora, esse cara que vai ser ligado no disquetinho e não mais o de cima. Eu vou ligar esse domínio aqui no disquetinho, tá? Então, no meu, tá salvando com esse nome, Save as Select Gene Cytoscape, tá? Para você ver se está tudo certo, você vem aqui
abre aqui, ó, certo? E você vai dizer para ele que nesse caso é coma, no meu aqui na minha planilha, né? Vou dizer que é coma. Você abre numa planilha qualquer, aí você vai ver que está entre ID, gene symbol, log FC, p-valor e oncogene score. Tá? Ué, ele salvou em algum outro lugar que não é o que eu pensava, porque ele está falando que... Ah, já sei, ele salvou num lugar que não devia, mas tudo bem, depois eu arrumo isso. É por isso, oncogene score. Tudo bem? Tamo junto? Então agora vocês estão com uma tabela super power preparada para o Cytoscape de nós. Agora a gente vai fazer a tabela de arestas. Vocês podem me ajudar na tabela de arestas? O que quem tem que fazer? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que carregar o que o string fez. Tudo bem? Então a gente vai jogar mais um CSV read aqui. Vocês vão ver tanto CSV read na vida. Ó, se você quiser aqui, você bota... Ah, não, esse aqui era um exemplo que eu fiz na sala, eu vou até apagar ele, que foi só para mostrar para vocês como é que lê a tabela, né? Aqui vocês dão outro CSV believe que você diz string. String network. Olha só, isso aqui eu aprendi com o Murilo, tá, gente? É isso aqui, ó. O Murilo faz assim, ó. Ele pega, tem uma, tá vendo uma setinha aqui, ó? Tá vendo essa setinha aqui? Aí ele pega e joga assim, ó. Tá vendo? É mais conhecido como gambiarra. Não, eu achei legal. Ele começou a fazer isso, eu achei legal. Isso aqui é para dizer, olha, eu gravei para o string, processei no string e agora eu tô lendo aqui embaixo, tá certo? Essa seta veio aqui de baixo, ó. É que eu não ensinei isso para vocês ainda, mas aqui embaixo a gente tem um set de coisas que é só para fazer documentação do workflow. É só para você documentar o workflow, certo? Então, uma das coisas é a seta. Você pode desenhar uma seta. É uma seta até que eu gosto, porque ela fica mais gordinha na ponta e mais fininha no final. Acho que fica mais elegante ela. Você pode até escolher a cor da setinha, ó. Se você clicar aqui e segurar, ó, tem várias cores. Tem lilás, tem azul, tem para todo gosto, tá? E aqui você também tem esse texto que você pode botar para documentar. Por exemplo, você quer dizer que esse processo quer dizer que foi processado no string. Aí você escreve assim, string processed, por exemplo. Aí você deixa documentado que ele foi processado no string, tá vendo? Vocês têm que lembrar, e isso é muito importante, gente, que o workflow, ele não é só um negócio para fazer o trabalho para você. Ele é um negócio para você documentar o que você fez, para uma outra pessoa ler e entender o que você fez. Então, gaste um tempo documentando. Depois eu vou mostrar o que eu fiz em casa. Está todo documentado, colorido, certo? Está todo bonitinho. Beleza? Então, agora, o que a gente vai fazer é dar uma tratada nesse arquivo. Primeiro lê o arquivo, né? Então, vamos lá. Você vai lá, Relativity Workflow. Eu vou pegar lá o String Interaction Short, que foi aquele que ele trouxe, tá certo? Bom, então deixa eu mostrar o que eu fiz nas colunas. A gente tem duas colunas que são de N-symbol, duas colunas que teoricamente eu poderia ignorar, mas eu deixei aí porque vai que no futuro eu preciso delas, que são a mesma identificação dos genes, usando um outro formalismo, tá certo? O arquivo é aquele string short, é aquele que você exportou do string. É string short alguma coisa. Oi? Você não entendeu o quê? Essa flechinha? Ela fica aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aonde está para ler o arquivo string?
É o CSV Read, é aquele componente do CSV Read. É uma tabela CSV comum, não tem nada especial. É um arquivo CSV. Aí você vai pegar aquele arquivo que você gravou no string. Beleza? Bom. Aí, o que eu fiz aqui? Olha só. Essas duas colunas são o símbolo do gene. Essas duas colunas são identificadores universais, sei lá o que, do gene. E aí tem cinco colunas. Dessas 5, tem 2 que são inúteis, que o string não deveria nem ter gravado, mas eu acho que ele grava para manter um layout padrão, que é homology e automated, porque em todas elas vai estar 0, certo? O que veio para a gente que interessa é se tem dados experimentais, se tem dados que vieram de banco de dados, e a tabela combinada, que é como se fosse um score balanceado dos dois. Esses daí eu vou importar, tudo bem? E eu quero que vocês notem, o meu ele já lembrou da última vez, mas vocês têm que fazer na mão. Eu coloquei que todos esses daqui são string e esses 3 são numéricos. É importante você fazer isso, tá certo? Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Tá todo mundo ok? Não? O que aconteceu aqui? Peraí, deixa eu fazer uma pausa para fazer aí uma socorro generalizado, que eu estou vendo que tem gente olhando para mim e falando, meu Deus, onde eu me meti? Preparar a saída das arestas. A saída dos nós já está toda bonitinha. A gente vai preparar a saída das arestas. Então, o arquivo já foi lido, tá certo? Ele não está pronto para ser usado. Ele tem umas coisitas que quando eu fiz o exemplo, eu vi que eu tinha que trabalhar com isso. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês o arquivo aqui, ó. Note, eu não, acho que eu não dei ok, eu acho. Olha só, eu vou pegar um table aqui para ver a saída desse cara. Aí vocês vão perceber o seguinte, gente, dá uma olhada aqui o que tem aqui. Ele está me dizendo o seguinte, tem coisa que foi determinada experimentalmente, mas que não está no banco de dados. E tem coisa que está no banco de dados, mas não foi determinada experimentalmente. Tá certo? Oi? Aquele combine score ali? Não deveria. Não deveria. Não deveria pelo seguinte, porque esse é um valor que está armazenado lá no string, tá certo? E que ele define esse valor baseado na conexão de duas arestas. Agora você tem que olhar se os dois genes lá em cima são os mesmos. É o ABI1 e o ARPC5. É o de baixo. É o de baixo. Então, o de baixo deve estar batendo. Então, o que deve ter acontecido é que em alguma etapa anterior, alguma coisa que você fez produziu genes menos ou diferentes do que os produzi. E aí o string fez para os genes que você fez. Mas isso não tem grande problema. Eventualmente vai dar uma variação aqui e ali, mas a gente não tem que se preocupar muito com isso. Tudo bem? Bom, agora, na verdade, novamente eu vou fazer uma manobra didática, tá, gente? Eu sou cheio de manobras didáticas, tudo bem? A manobra didática que eu vou fazer é para reduzir o número de arestas novamente, para não ficar um grafo muito poluído, tá? Mas isso não quer dizer que o que eu estou fazendo tem algum embasamento técnico. O que eu vou fazer? Para reduzir o número de arestas, para a nossa análise ficar mais clean, eu só vou pegar aquelas arestas que têm dupla certificação, que é aquelas que estão no físico e estão no banco de dados, tá? Ah, mas se foi comprovado fisicamente, será que a gente não pode confiar e tal? Tudo bem, mas a gente vai fazer isso novamente. É uma decisão didática, tá?
No mundo real, quando vocês forem fazer experimento, depende do que vocês estão fazendo, vocês decidem se vocês vão ou não considerar isso. Então, o que a gente vai fazer é uma manobra que é o seguinte. A gente vai pegar agora o Select Rows. Então, vamos para adiante nos slides aqui. Na verdade, esses slides estão meio fora de ordem, eu peço desculpas. Deixa eu ver onde é que eu estava. Eu mostrei aqui, mostrei. Então, a gente vai agora para o Select Rows, certo? Que é esse aqui, certo? O que o Select faz? Devia ter o slide aqui, eu não botei, mas tudo bem. O Select devia estar aqui. Deixa eu copiar aqui do guia do Orange, tá? O Select, porque é uma das 3 irmãs lá, tá certo? Então eu vou copiar só o que o Select faz para vocês, tá certo? O Select, ele é um recurso que faz o que a gente chama de corte horizontal, certo? Enquanto o Projection, ele corta as colunas na vertical, que a gente usou, o Select, ele seleciona na horizontal, tá certo? Então a gente vai dizer para ele o seguinte, eu quero selecionar somente aqueles registros que têm valor tanto no physical quanto no banco de dados, certo? Bom, aí, Houston, we have a problem, que é o seguinte, eu vou colocar aqui o Select Rows e vou ligar, tá certo? Maravilha. Aqui o meu já está com a configuração, infelizmente, mas olha só, o que você vai perceber? O ideal, o mundo ideal, é que o Orange tivesse a possibilidade de eu fazer as condições com I ou as condições com OU, certo? Mas ele não tem. Aliás, peraí, deixa eu ver o que eu estou fazendo. Não, na verdade a seleção que eu estou fazendo, agora que eu vi, a seleção que eu estou fazendo é todos aqueles que o physical e o experimental são 0, certo? Eu estou tirando todos os que os dois são 0, é isso, certo? É isso que eu estou fazendo. Então olha só, gente, basta que ele tenha uma das duas que eu aceito, tudo bem? O Orange poderia ter uma opção de eu testar ou a condição uma ou outra, e aí eu testaria. Se um for diferente de 0 ou o outro for diferente de 0, eu aceito. Mas por algum raio que eu parta, o Orange não tem ou, só tem I. Você só consegue testar AND. Tá certo? Eu vou fazer uma ligação um dia para o cara que criou isso e perguntar. Era uma coisa tão simples, ele não fez. Mas aí, beleza. Ele só tem I. E é difícil você resolver esse problema com I. Então, o que eu fiz foi o oposto. O que eu fiz? Eu olho todos os registros em que as duas colunas são 0. Então, olha só. Primeira condição. Experimented determine equals 0. Certo? Aí eu olho a outra coluna. Database annotated equals 0. Então, eu estou olhando que registros? Eu estou olhando os registros em que as duas coisas são 0. Tudo bem? Legal. Só que, se eu fizer isso, na hora que eu for passar para frente, ele vai passar só os que têm 2 com 0. Então, eu vou pedir para ele passar aqueles que não atendem à condição. É o inverso, certo? Os que não atendem à condição. Beleza, certo? Tudo bem aí? Entenderam isso? Tá. Deixa eu me lembrar mais um tratamento que eu tenho que fazer. Deixa eu me lembrar, eu tenho que fazer mais um tratamento. Bom, eu vou ter que pescar nos slides que eu não lembro qual é o outro tratamento que eu tive que fazer. Então, ó, a gente vai passar para frente os dados que não batem. Ah, já lembrei o que eu quero fazer na sequência. O que eu quero fazer na sequência é arrumar as colunas, escolher as colunas que eu vou mandar para o arquivo. Então, eu vou botar o Select Columns aqui. E aqui, olha, ó, presta atenção, gente. Aqui eu vou colocar dados que não... Unmatched Data. Então, é Unmatched Data. Tá?
você dá um duplo clique no rótulo da conexão. Ah, não, na conexão. Você dá um duplo clique na conexão. Aí ele mostra isso aqui. Aí aqui é na conexão. Você vai dizer, ao invés de mandar para frente o matching data, porque isso aqui ele mostra de um lado o que está saindo de um processo, de uma tarefa, e do outro o que a outra tarefa vai receber. Então, o default, o padrão é que ele vai pegar os dados que atendem à condição e mandar para frente. E eu estou pedindo para ele para pegar os dados que não atendem à condição e passar para frente. Beleza? Na verdade, agora eu estou descobrindo que para essa nova versão, não sei se o string não colocou nada, porque parece que não tem nenhum registro que tem os dois zeros. Mas tudo bem, vamos deixar assim e a vida segue. Tá? Agora, a gente vai selecionar as colunas que a gente vai salvar. Certo? Bom, gente, novamente, é aquela história de só mandar para frente o que interessa. Então, Node 1 e Node 2 são a origem e o destino. Eu vou passar para frente, tá certo? Esses dois são identificadores alternativos. Eu vou deixar. Quem sabe eu preciso para alguma coisa. E o Combined Score vai ser importante para mim. O que é o Combined Score? É a força que aquela conexão foi identificada lá no string. Tá? Os outros dois scores separados não me interessam. Tá? E aí, eu vou botar um disquetinho aqui para salvar agora. Eu acho que eu não renomeei, pelo que eu lembro, eu não renomeei. Deixa eu ver se eu renomeei, peraí. Deixa eu colar do meu workflow de referência. Depois, se vocês precisarem, aqui tem um workflow de referência, tá, gente? Olha como tá bonito o meu workflow de referência. Fala a verdade, ó, todo documentado, tá certo? Né? Páscoa serve para isso, para vocês fazerem esse tipo de... Né? Tá? Beleza? Bom. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Salvar, né? Então, a gente vai somente escolher um arquivo, né? No meu, eu chamo assim, eu chamei de Selected Interaction Cytoscape. Então, os dois arquivos que vão para o Cytoscape, um eu chamei de Selected Node, Genes Cytoscape, Select Interaction Cytoscape. Certo? That is what I'm talking about! Vamos lá, agora a gente vai chegar no negócio. Todo mundo chegou aí? Não? Chega, chega. Vai lá. Vamos lá. Se todos chegaram aí, eu espero que todos tenham chegado, é importante. Todos chegaram? Querem fazer uma pós de alinhamento? Todo mundo chegou aí? Todo mundo gravou? CSV. Isso. Bom, agora que vocês foram guerreiros e merecem uma recompensa, nós vamos ver as coisas acontecendo no Cytoscape. Agora a gente vai fazer um negócio visual. Certo? Então, todos vão entrar agora no Cytoscape. Ah, Cytoscape. As coisas todas farão sentido no Cytoscape. Oh. Vamos lá? Vocês já deveriam saber o que fazer agora, porque vocês já fizeram isso 2 vezes. Vamos lá. Como é que eu importo a rede para o Cytoscape? File import. Primeiro eu vou importar quem? As arestas. Importa sempre as arestas primeiro. Então, file, import, network from file.
E aí você vai começar com as arestas, tá certo? Qual é as arestas? Se você seguiu a minha nomenclatura, peraí que eu estou no lugar errado. Se você seguiu a minha nomenclatura, as arestas vão se chamar... não, tá errado isso aqui. Ué, onde é que eu tô? Peraí, o que eu tô fazendo aqui? Ah, eu tô no lugar errado, peraí, é aqui. Zero important. Agora. As arestas, elas vão se chamar Selected Interactions Cytoscape. No meu eu chamei assim. É aquele último arquivo que você exportou que tem as arestas, certo? Aí você vai trazer esse cara para dentro. Bom, pausa, respira e vamos trabalhar aqui, ó. O que é isso aqui? Node 1 é a origem, certo? Node 2 é o alvo, tudo bem? Esse aqui são dois identificadores, só que aqui eu preciso dizer o seguinte. O primeiro identificador está associado à origem e o segundo identificador ao destino. Como é que eu faço isso? Aqui eu posso dizer assim, olha, esse aqui é um metadado da origem, é essa folhinha verde. Não é a bola, é a folhinha. Esse aqui eu posso dizer assim, olha, ele é um metadado do destino. Não é a bolinha, é a folhinha alaranjada, tá certo? E o último é o Combined Score, que fica como está. Então, repassando. O Node 1 é a origem, está com a bolinha verde. O Node 2 é o alvo, está com um alvozinho alaranjado. O Node 1 String ID, ele é metadado da origem, então ele é uma folhinha verde. O Node 2 String ID é metadado do destino, então é uma folhinha alaranjada. E esse aqui é o score combinado. Fica com a folhinha roxinha. Certo? Folhinha. Funcionou? Pegou aí, todo mundo? Se você quiser ver o Cytoscape, é só pegar os arquivos que estão lá no... Ele ainda está no processo aí. Eu descobri que é alguma coisa com o Python da versão 9, e aí eu estou instalando a versão antiga dele. Aqui nós estamos vendo um grafo altamente comportado. Sinto lhes informar que dificilmente vocês vão ver um grafo assim nas pesquisas de vocês, porque vai ter muito mais nós e muito mais arestas em geral, tá certo? Mas para o cara não se assustar, sair correndo pela porta e tal, a gente começa devagar e mostra os grafos comportados. Então, esse grafo ele tem mais um papel didático até do que... geralmente a gente precisa ter mais dados para analisar ele, certo? Tudo bem? Bom, alguém lembra o que eu faço agora? Uma coisa, quer dizer, não é obrigatório o que eu vou fazer agora, mas uma estratégia que eu uso para análise, qual é? Componente principal, né? Porque esses pequenininhos, geralmente, podem me interessar. Note, depende do objetivo da minha pesquisa, tá certo? Depende do objetivo, não quer dizer que eu sempre vou descartar. Tem pesquisas que esses carinhas pequenos são os mais importantes, por exemplo, tá certo? Para nossa, o que eu vou fazer aqui com vocês agora só me interessa o grandão, que é o componente principal. O que eu faço, então? Primeiro eu venho aqui em... Se alguém se perder, gente, nos slides, ele vai mostrando cada passo. Olha como tá bonitinho, ó. Perdi um tempão fazendo isso. As pessoas não valorizam esse negócio. Ó, aqui tem, ó, como importa. Aí agora, ó, aqui é como é que a anexa dá. Ah, não, tem razão. Ele está me chamando a atenção que eu esqueci um passo antes disso. Antes do... Não. Componente principal é só na hora de analisar. Antes disso, acho melhor a gente trazer os dados do nó. Porque, na verdade, eu só tenho, por enquanto, os dados das arestas. Então, olha só, ele sabe muito pouca coisa dos nós ainda. Ele só sabe quais são as siglas dos nós, quais são os nomes, ele não tem muita informação dos nós agora. Então agora eu quero trazer informação das arestas, tá certo?
Então, vamos lá. Como é que eu trago informação das arestas? Ou dos nós, desculpa. Vocês lembram como é que eu trago informação do nós? Eu venho aqui embaixo, né? Eu tenho que estar no Node Table aqui. Eu venho aqui embaixo e digo que eu quero importar mais informações para o nó. Então eu venho aqui e importo mais informações. Aí agora a gente vai pegar o... Se vocês seguiram minha nomenclatura, é o Select Gene Cytoscape. Tá? Open. Esse passo é muito importante, gente. Se você erra isso aqui, você ferra o negócio. Que é o seguinte, olha. Não sei no de vocês, mas no meu ele colocava como default esse Entry ID aqui, ó. Não é? Só que, na verdade, o string exportou usando o symbol. Então, ele não vai conseguir colar um com o outro se você usar o Entry ID, certo? Então, o que você tem que fazer aqui é selecionar esse cara como sendo a chave. O Gene Symbol tem que ser a chave. Senão, ele não vai conseguir associar a informação daquele nó com o que está lá já na rede. Tudo bem? Selecionaram, o resto não precisa mexer. Você pode dar OK. Olha só que bacana ficou agora. Olha só que bacana. Agora você pode dizer, nossa, estou emocionado. Fala. Oi? O último passo? O último passo, a gente está importando informações do nó. Certo? Onde é que você faz isso? Você tem que certificar que você está no Node Table aqui embaixo. E aí aqui, ó, tem esse cara aqui que é importar informações, que ele vai importar informações extras. Quando você clicar nele, você vai procurar o arquivo que você gravou lá no Orange, que tem dados do nó. Lembra que a gente gravou um arquivo com dados do nó? No meu caso, eu dei o nome de Select Gene Cytoscape, mas você pode ter dado outro nome. Certo? Achou aí? Quando você fizer isso, que você abrir ele, aqui tem um dos campos que vai ser considerado a chave que você vai usar para associar o que você já tem com o que está chegando. E aí o que eu falei é que ele já, às vezes, coloca como padrão esse Entry ID como sendo a chave. Mas não é ele que deveria ser a chave. Você tem que escolher o Gene Symbol como chave. Por que isso? Porque quando a gente exportou lá no string, ele ficou com o Gene Symbol. Como é que você faz isso? Você clica em cima do nome do campo aqui, Gene Symbol, e aí tem a opção de você clicar na chavinha. Aí se você clicar na chavinha, o campo Gene Symbol vai aparecer com uma chavinha aqui, ó. Aí tá tudo certo, é só dar OK. Aí ele vai importar. Funcionou? O que vocês observam aqui? Vocês observam aqui que para cada nó agora, ele tem o log_fc, que é o fold change, ele tem o p-valor e ele tem o oncogene score. Então tá tudo aqui. O que mais eu quero? Vamos computar mais coisa. Vamos lá. Como é que eu computo as centralidades mais básicas? Betweens. Como é que eu computo essas centralidades? Vocês lembram? Hã? Não, não é no style. O style é depois que você tem os valores, tá certo? É no Tools, analisar a rede. Ok. Eita, que o meu deu pau aqui. Espera aí que eu vou... Engraçado que ele só dá em aula. Quando eu tô... o meu às vezes dá isso aqui, que é só em aula, mas tudo bem. Deixa eu... Não façam isso em casa. Eu vou sair e entrar, que é o único jeito.
Pronto, agora o meu está certo. Então agora vocês vão ver que aqui tem mais um monte de coluna com um monte de métrica que ele calculou para você aqui, ó. Tá vendo? Com um monte de métrica. Legal. Agora eu quero calcular autovetor. Vocês lembram como é calcular autovetor? Tem aquele CITO-NCA. Vê se está instalado aí. Se não tiver, vocês vão ter que instalar esse CITO-NCA aqui, ó. Todo mundo tem ele instalado aí? Dá um open. Tá? Vocês vão escolher autovetor sem peso e dar um analyze. Pronto. Se ele mostrar essa tabelinha aqui do lado, significa que ele fez análise de autovetor. Na verdade, o que ele está fazendo ali é que ele está olhando cada nó e falando para você o autovetor daquele nó. Mas ele também acrescentou essa informação na sua rede. Aqui embaixo ele muda, ele cria uma aba para ele, tá vendo aqui embaixo? Mas se você voltar para o Node Table, você vai descobrir que ele tem aqui o valor do autovetor aqui no final. Tá vendo? Oi? Você já calculou o autovetor? Não. Para calcular o autovetor, você primeiro tem que vir aqui em Apps e procurar o CITO-NCA. Se não aparecer, quer dizer que não está instalado. Eu vou ter que mostrar para você como é que instala. Tem? Aí você manda abrir ele. Aí vai aparecer essa janela à esquerda aqui, que é a janela do CITO-NCA. Acharam aí? Então, nessa janela do CITO-NCA, você vai escolher sem peso, autovetor sem peso, e pede para analisar. Não foi aí? Não? Quem não tem instalado, gente, ó, nos slides, tem aqui o link do CITO-NCA, aqui, ó, tá vendo? Nos slides tem o link do CITO-NCA aqui. Você clica, ele vai abrir o site. Oi. Espera aí que eu chego aí, A gente já tem um conjunto de elementos interessantes para começar a olhar essa rede, certo? Então eu quero fazer um exercício aqui de vocês, de algumas visualizações dessa rede aí, tá? Que exercícios que eu quero fazer com vocês? Bom, primeiro, a gente vai trabalhar com estilo. A gente já tinha feito isso, né? Algumas coisas que eu prefiro. Eu gosto de botar em formato, primeiro, altura e largura ficar do mesmo tamanho, então eu boto esse lop, porque aí ele fica do mesmo tamanho, é mais fácil de você fazer qualquer configuração de tamanho do nó. Então eu boto lock, node, width and height. Vai ficar do mesmo tamanho. Tudo bem? Além disso, o formato, ao invés de ser um quadrado, eu vou transformar num formato circular, porque eu acho que o aproveitamento de espaço é melhor. Certo? Então essas duas coisas eu configurei. Agora, eu gostaria que vocês dissessem, o que eu tenho aí? Eu tenho expressão gênica, eu tenho autovetor, eu tenho oncogenicidade. O que vocês fariam para apresentar isso para quem está com vocês aqui assistindo? O que vocês diriam? Ah, tá, eu vou mostrar isso aqui. O que vocês fariam? Você filtraria o quê? Ah, primeiro a gente tem que pegar o componente maior, aquela história, não sei se é isso que você estava falando. Se for bom, é isso. Primeiro, vamos fazer aquela coisa de pegar o maior componente, tá? Para fazer isso, a gente vai chegar a Select, Nodes, Largest Subnetwork, tá? O que é isso? Eu quero pegar
o cara mais conectado. Note, isso serve só para essa análise, para ficar um negócio mais interessante de ver. Não quer dizer que toda análise precisa fazer isso. Tudo bem? Bom, agora a gente vai dizer para o Cytoscape, filtra só esse cara e tira o resto, tá? Para fazer isso, tem um botãozinho aqui, que é esse botãozinho, que é o penúltimo, tá? São duas folhinhas com uma redezinha que você clica e aí tem duas opções. Você vai selecionar, você vai pegar os nós que estão selecionados e todas as arestas ou só os nós e as arestas selecionadas. Para a gente interessa os nós que estão selecionados e todas as arestas, tá certo? Na verdade, nesse caso eu acho que tanto faz, mas vamos pegar esse primeiro, tá? O que ele fez? Ele criou uma subrede. Eu vou lembrar vocês o que ele faz. Eu vou falar sobre documentação de novo, mas eu não vou gastar tempo agora documentando só para a gente não atrasar mais. Mas aqui à esquerda, ele tem, eu quero lembrar vocês, se vocês clicarem em Network, ele vai mostrar que tem a rede maior e a subrede. E é interessante vocês documentarem depois. Então esse cara aqui de cima é a rede maior. Esse cara aqui de baixo é a subrede. E aí depois vocês podem documentar isso, tá? Mas isso não interessa agora. O que mais eu faria agora? O que mais? O que vocês fariam? Oi? Sugestões. Eu posso analisar a centralidade? Posso. O que você faria com a centralidade aqui? O que você modificaria na rede com a centralidade? Hã? A cor? Pode ser tamanho também. Eu vou preferir fazer a centralidade pelo tamanho, porque eu gosto mais de usar a expressão, a cor para expressão. Mas poderia ser a centralidade cor também. Eu vou mostrar para vocês que depende das combinações que vocês vão fazer, tá certo? Então eu vou escolher que a centralidade vai ser o tamanho, tá certo? Ok, então, vamos lá. A gente vai em Style, aqui à esquerda, tá? E a gente vai dizer que o tamanho... Aí lembra que você vai pegar essa flechinha aqui, ó, para dizer que o tamanho vai ser definido por um dos atributos. Qual dos atributos? Eu quero que o tamanho seja definido, e eu vou escolher lá o autovetor, que é esse eigenvector. E aqui eu vou dizer que tem um mapeamento contínuo. O que ele vai fazer? Aqueles que têm autovetor maior vão ficar com um nó maior. Aqueles que têm autovetor menor vão ficar com menor. André, por que você escolheu autovetor? Essa é uma excelente pergunta e é uma pergunta fundamental. Hoje não vai dar tempo, mas na próxima aula a gente vai gastar mais tempo com isso. Não vai dar tempo de a gente fazer uma análise profunda ao que o autovetor está nos dizendo. Mas isso é fundamental na pesquisa de vocês, tá certo? Você precisa saber o que isso representa. Eles são nós mais conectados com outros que estão mais conectados. Mas isso quer dizer o que no que eu estou estudando? Tá certo? Isso precisa ser respondido e a gente vai discutir isso mais a fundo. Mas hoje a gente vai se preocupar mais com a técnica, certo? Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo os nós ficarem de tamanhos diferentes de acordo com o autovetor. Uma coisa que acontece muito comumente é que a variação não é tão boa para visualização porque ele é meio tímido. Aí, olha só uma coisa que eu vou fazer. Vocês estão vendo essa escala que aparece aqui, ó, logo do lado aqui, ó, essa escalinha aqui? Se você der um duplo clique nela, ela vai mostrar isso aqui. Isso aqui é a variação de valores e tamanho. Então ele está dizendo assim, o menor valor vai aparecer com o tamanho 10, o maior valor vai aparecer com o tamanho 30. Eu estou achando pouco para poder visualizar a mudança. Então eu quero que o maior valor pegue o dobro disso aí. Então o que eu faço? Vocês estão vendo esse quadradinho aqui, ó, que é o maior valor? Dá um duplo clique nele.
ele vai perguntar para você assim, mas qual é o maior valor que você quer então? Eu vou botar 60, tá? Se o cara for arrojado, ele bota 200 logo, mas... Tá? É claro que essa questão do maior valor, ela depende também da densidade da sua rede, tá? Redes muito densas podem ter problemas se você der valores muito altos, certo? Então, eu vou dar um OK aqui. O que ele está mostrando? Ele está mostrando uma galera que tem alta centralidade ali no canto ali, ó. O Murilo deu uma olhada nesses caras, né? E ele me disse que o pessoal da biologia, se não souber explicar o que é isso, deve ter faltado a aula. Bom, quem são esses caras aí? Se for um cara da computação, quando tem escrito col, o cara pensa que é coluna, né? O cara da computação olha col 82, coluna 82. Só pode ser isso. O cara da computação, col é coluna. Não tem mais nada em computação com col, certo? Concordam comigo? Mas na biologia não é assim. Na biologia é... Opa! O zoom. Eu pensei que ele já estava dizendo o que era ali. Vamos lá. E aí? Colágeno! Eu sei que é colágeno porque o Murilo me falou. Pensava que era coluna também. Eu pensava que era coluna. Não pensava que era coluna, mas sabia lá quem é col. Certo? Talvez você esteja fazendo uma descoberta disruptiva. Você setou um parâmetro e vai sair lá, descoberta da cura do câncer de mama por acaso. Um acidente na sala de aula gerou a descoberta. Ninguém tem colágeno? O seu é mais do que o P4HB? É? São valores diferentes. São outros. Nenhum. Inverteu na hora de colocar alguém em relação ao change, alguém em relação a alguém. Inverteu? É ao contrário, né? Não, o fold change aqui não afetaria, ou afetaria. Não. Não, porque é centralidade. É centralidade, o fold change não afetaria. Talvez. Oi. Pode ser. Pode ser o p-valor, alguma configuração do p-valor. O dever de casa pode ser o seguinte. O workflow que gerou isso aí está aí no GitHub, tá certo? E isso é o interessante da ciência aberta e reprodutível. Então o que vocês podem fazer é olhar o de vocês, olhar o que tem lá e ver o que pode ter saído errado. Tá certo? Tá? Porque nesse caso específico, deveria ser determinístico no sentido de que... Quer dizer, ele só não seria determinístico se entre o dia que eu fiz e o dia que vocês fizeram, mas eu atualizei isso anteontem à noite, eu acho. Entre o dia que eu fiz e o dia que vocês fizerem, o string adicionou novas coisas na base dele. Aí poderia dar diferente, porque na hora que você passa pelo string, o string adicionou mais negócio e dá uma rede diferente. Mas também não deveria dar uma interpretação tão diferente. Fala. Dá. Dá para filtrar pelo value também. Dá para filtrar no Cytoscape. Eu não fiz isso no Cytoscape porque é aquela história da reprodutibilidade. Se você fizer tudo no Cytoscape, depois, como é que o cara vai saber o que você fez, né?
Então é melhor fazer no workflow por causa disso. Aí a grande lance, o bacana do workflow é que vocês conseguem pegar o meu workflow, pegar o workflow de vocês e olhar o que está, né, diferente. Inclusive, se vocês quiserem, depois eu posso ensinar vocês a comparar as tabelas. Você pode ver uma tabela que o seu gerou, a tabela que o meu gerou e comparar as duas para ver o que tem de diferente. Tá? Esse rigor ele é muito importante na ciência, tá, gente? Porque vocês estão vendo que pequenas mudanças podem gerar mudança. Às vezes vocês estão olhando a rede e a rede dá um resultado que vocês gostaram, mas se vocês não tiverem um rigor no meio do caminho, esse resultado que vocês gostaram pode custar caro depois quando vocês forem validar o resultado experimentalmente, entendeu? Então você está se baseando num falso positivo, tá? E aí você sustenta uma premissa que não é verdadeira. Existe aquele efeito na ciência, né, que a gente tem uma tendência muito forte a querer chegar na nossa hipótese, né? A gente tem lá uma hipótese, a gente quer que ela seja positiva. Ninguém quer que a hipótese... Não, eu terminei minha pesquisa e no final eu provei que a minha hipótese é falsa. Que é válido na ciência. É válido isso também. Mas a gente não gosta, a gente quer que dê certo. E aí, às vezes, a gente força a amizade. Tá? Beleza, gente? Depois a gente faz essa revisão. Porque nada impede que eu também tenha feito alguma coisa errada. Eu não sei, porque eu refiz esse processo umas 3 vezes, porque eu fui ajustando para a aula e tal. Mas seria legal se vocês fizessem uma revisão disso. Oi. Tem algum que seja semelhante, mas destinado a tratar dados, tipo, volume muito grande de dados? Tem. Não. Tem. Eu até estava refletindo em casa, eu acho que eu vou dar uma olhada para ver se eu trago uma aula para mostrar para vocês outras possibilidades, tá certo? Tem o famoso Galaxy, que é muito citado. O problema do Galaxy é que a interface ela é áspera. Então é por isso que a gente não escolheu o Galaxy para usar em sala de aula. Ele é meio referência, tem um monte de gente que usa e tal. Hã? Eu usei o Edge, então não vou achar nada. É, totalmente web? É. Então. Então, eu vou tentar ver se eu levanto alguns, tá certo? E vou ver se eu trago para a gente falar um pouco sobre isso até. Assim, se vocês quiserem tentar usar nas pesquisas de vocês, eu posso mostrar algumas opções. Mas, lembrando, aqui a gente está aprendendo só a técnica, gente. Ninguém vai sair daqui com um paper para publicar numa conferência, certo? Aliás, é uma coisa que às vezes tem gente que fala, a gente achou um negócio legal, será que a gente não podia publicar um paper? Eu falo, calma lá, que se ciência fosse tão fácil assim, que num trabalho de disciplina você descobrir um negócio, o pessoal já tinha curado tudo que tem por aí afora. Não é tão fácil, tá? Aqui a gente está fazendo um monte de coisa que eu estou pulando, simplificando, eu estou falando para vocês que a gente está simplificando. Na vida real é muito mais difícil, certo? Vocês têm que tratar mais os dados, vocês estão vendo que mudou um negocinho, muda o resultado, então você tem que ser rigoroso, tem que fazer double check, tem que ver se está tudo certo. Uma das coisas que é muito importante é, por exemplo, o biólogo, e aí faz parte do biólogo, ver se faz sentido, entendeu? Porque, por exemplo, o Murilo, eu mandei para o Murilo, por exemplo, eu falei, Murilo, eu vou te mandar e você vê se tem alguma coisa que faz sentido. Eu não tenho como interpretar isso aqui. E por que ele tem que olhar para ver se faz sentido? Aí ele falou, não, colágeno faz sentido, não é isso? Não faz sentido colágeno? Então, ele disse, não, colágeno faz sentido. Então... Perguntar para a biologia, por que faz sentido? Pessoal da biologia, por que colágeno faz sentido? Para o tumor de mama. Ah, agora pegou pesado aí agora, hein? Hã? Você já respondeu? Responde de novo aí para eu ouvir. É? Colágeno serve para quê? Harmonização facial, é isso ou não? O que é o colágeno? Fala aí. Ninguém sabe? Colágeno? Não? Pô, vai lá. Então, recentemente eu vi um seminário que, assim, existe uma associação entre tumores, a proliferação e ácido hialurônico. Então, com a degradação do ácido hialurônico, às vezes sobraria colágeno um pouco isso permitiria que eles
perfurados? Tá indo perto. Não precisa ser tão preciso assim, né? O colágeno é aquela parte em volta do tumor, assim, a parte de fora. E aí, quando o tumor vai crescendo, vai empurrando, o volumoso vai empurrando toda a parte de volta e o colágeno vai ficar mais esticado. Assim. E aí, a própria tumor, quando encontra esse colágeno mais esticado, ele entende que aquilo é um sinal para ele sair dali. Inclusive, quando você põe célula tumoral para crescer em placa de PET, num colágeno mais frouxo ou num colágeno mais rígido, elas se comportam diferente. Não só migração, mas sinalização, para induzir mesmo. Então, essa comunicação, quando a célula tumoral aprende a manipular o colágeno, entender o colágeno do seu exterior, ela fica mais agressiva. Isso aí tudo tem um viés de microambiente tumoral. Inclusive, em alguns outros módulos que o André mostrou, tinha os genes chamados ITGA, que são as integrinas, que é justamente a molécula que fica na célula, apontada para o lado de fora, ligando o colágeno, para sentir o colágeno ali, é o receptor de colágeno. Então, você vai encontrar muita integrina ali também. E isso faz sentido você começa a ver querer ficar mais agressivo, entendeu? Ó, você já trocar para o Felipe, né? Porque o Felipe estava na disciplina também. Ó, deixa eu fazer um pulo aqui. Deixa eu fazer um pulo aqui para o negócio. É o seguinte, ó. Só para vocês verem. Eu vou criar aqui no Style e no Fill Color. Eu vou dizer que eu quero Fill Color por expressão gênica. Então aqui eu vou botar log FC, certo? Que é o Fold Change. Continuous Mapping, tá? Aí o que ele vai me mostrar aqui? E isso é uma outra informação, e note que é importante vocês pensarem nisso. Aquele call 10A1, ele tem uma boa centralidade e ele está bastante expresso, positivamente expresso, tá certo? Já o P3H2, tá certo? Ele está subexpresso, ou seja, ele está menos expresso do que o normal, tá certo? Então, aí o pessoal da biologia tem que ver, será que esse cara é um supressor, por exemplo? É um supressor tumoral, alguma coisa assim, aí ele está subexpresso, não sei, tá? Dá para fazer outras coisas, por exemplo, você pode pegar e a borda do nó, você pode dizer que a borda, por exemplo, é o quanto ele é oncogêneo, por exemplo. Ó, então você pode chegar aqui e dizer assim, borda. Primeiro você dá uma cor para a borda, ó, border paint, aí você escolhe uma cor. Eu estou indo um pouco mais rápido, mas é só para... Peguei um roxo aqui. Aí eu digo assim, o tamanho da borda vai ser de acordo com o oncogene lá, oncogene score. Vamos achar aqui o oncogene score. Cadê o meu oncogene score? Aqui. Oncogene score. E aqui eu vou dar um continuous mapping, tá? O valor maior que ele está dando aqui no meu é 30. Tudo bem. Tá vendo? Aí, ele está mostrando aqui para mim, com uma borda mais larga, os caras que deram oncogene score alto. Você está vendo que aquele P3H2, ele não está com score. Quer dizer que ele não é oncogênio? Quer dizer que ele não achou lá na base de oncogênio, tá certo? Não, quer dizer, se ele não tem borda, quer dizer que ele não achou na base, provavelmente, tá certo? Então não tem nenhuma indicação dele na literatura. Tudo bem? Bom, gente, já estamos perto do final. Eu só quero mostrar uma coisa para vocês, porque depois vocês vão ter uma tarefinha legal para casa, Páscoa, aquela coisa toda, sabe? Eu acho que eu esqueci de colocar o link aqui. Eu vou colocar o link, gente, antes desse dia Analysis Pipeline, eu vou colocar o link aqui, vocês vão ter que reler o slide, senão, deixa eu achar aqui onde é que está o link agora. Para dar o link para vocês, eu também tenho que achar no meu, né? É esse aqui.
eu fiz um trabalho aqui de... Vocês vão achar esse link aí. Realmente foi um trabalho que eu fiz para dar uma visão para vocês de combinações que eu fui fazendo. Entre nesse link que está aqui, ó, um linkão que está aqui. Vocês vão entrar nessa página aqui, certo? Isso aqui eu mandei para o Murilo dando uma olhada nas coisas que eu estava descobrindo, tá certo? Então, por exemplo, desses dados que vocês mexeram, se você clicar aqui, você vai ver. Esse aqui é a Vector com o autovetor com centralidade. Se vocês derem zoom aqui, isso está em SVG, dá para dar zoom, tá certo? Autovetor com centralidade. Esse cara aqui tem oncogenicidade com centralidade. Então, na verdade, os caras que são mais oncogenéticos estão maiores e os menos estão menores. Então, no fundo, uma coisa que eu quis mostrar e aí se você clicar no próximo, ele vai colocar a comparação, um do lado do outro. Olha só. Então, o que você está vendo aqui? Você está vendo a mesma rede, olhando a centralidade dos nós de um lado, e do outro lado a oncogenicidade. Então, o que essa ferramenta está te dando? Ela está te dando uma visão no nível de abstração mais alta para você começar a olhar a rede e começar a entender o que está acontecendo. A cor está mostrando a expressão, né? Quem está mais expresso, quem está menos expresso, tá? Mas eu consigo fazer mais coisas, gente. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz, e aí é a coisa linda do workflow. Eu disse, mas eu quero fazer para o luminal B. O que eu faço naquele workflow? Eu só mudo a seleção do primeiro. E está gravado aí para vocês olharem. Ele faz todo o resto e grava. Não tem mais nada para fazer. Eu só mudo a seleção do primeiro. E ele vai fazer todo o processo para o luminal B. Tá? Isso é a coisa linda. Está aqui o luminal B. Certo? Autovetor do luminal B. Aí tem lá. Aí, uma coisa legal, ó. Comparação luminal A, luminal B. Será que o autovetor, tá certo? De um versus o outro, né? Isso aqui é inspirado na dissertação da nossa orientanda lá, a Milena, que fez exatamente isso, só que de uma forma muito mais sistemática e robusta. Mas, olha só, isso aqui, você está olhando como é que está a distribuição de centralidade, etc., expressão no luminal A. Aqui, você está olhando o luminal B. E você está vendo que os players mudaram, tá certo? São outros caras ali, tá? Você pode olhar a centralidade, mas você pode olhar... eu quero ver os genes conforme a oncogenicidade. Aí você vai ver ali, ó. Lembrando que aqui tem um filtro de expressão gênica, aqui tem um filtro de expressão gênica, e aí tem ali, né? Vocês estão vendo que como é que muda a topologia dessas redes de acordo com o cenário. Beleza? Eu vou dar uma tarefa para vocês, mas como tem uma tarefa já tem um laboratório para próxima aula, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês fazerem aquele laboratório, na próxima aula eu faço um laboratório malvadeza. Tá? Valeu, gente. Até a próxima aula. Não consegui instalar aqui. Não?